Terça-feira, sempre ao meio-dia, episódio do Freecast no teu Spotify. Hoje juntamos o time mais noveleiro do Brasil. E também no YouTube, é verdade, eu estou completamente perdido, porque hoje nós juntamos o time mais noveleiro do Brasil pra ver se a gente consegue fazer a galera, né, parar de citar novela a todo episódio. Aqui é o New Show e eu sou um anjo que caiu do céu. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug. Se minha vida fosse uma novela, eu queria ser o vilão, o último a sofrer. Ô louco, salve, eu sou o Melo e mexe com as mãos que hoje o tema vai mexer com a sua memória afetiva. Já segue a gente lá no Spotify, nos Hoje 5 estrelinhas e também se inscreve. E se inscreve no canal lá, pelo amor de Allah. E vá ver as dancinhas do Fanficorn lá no TikTok, @TikTokFreecast. Os caras esqueceram que eles se apresentam e aí depois eu falo, seja nossa Juma lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia que você foi atacado pelo pescador parrudo em Capão da Canoa. E o TikTok já foi dito, a mensagem tá dada, a bancada está montada e eu quero perguntar para os senhores, começando pelo aspectos pessoais. Aqui é o Vídeo Show e eu sou o Mocotó. A gente tá preparado pra uma galera não pegar metade das referências, mas tá tudo jóia. 95%. Pelas stats do Spotify, a chance é que de referência que esse episódio brigue feio com o de Copa do Mundo, mas não deixaremos que isso aconteça. Porque nós... Negative. Então, seguinte, qual foi a última novela que vocês lembram que sentaram pra assistir real, assim? Eu vou assistir isso aqui, eu quero saber o final, o enredo. Eu não lembrava. Eu lembro. Eu tive que pesquisar. Eu lembro. No longínquo 2005, a novela América. Bah, da Sol. Eu sei por que tu assistiu. Por que eu assisti? Do Boi Bandido. Porque era uma boa novela. Ele gostava do Boi Bandido. Tu achou que eu ia falar o quê, Doug? O Boi Bandido. Tu lembra da... Tá, não sei. Tá, peraí. Vamos nessa aí do Doug aí. Tu lembra que o Boi Bandido... Como é que aconteceu lá no final que o Boi... Quem era o personagem do Murilo Benício? Tinha o Murilo Benício. Não, peraí. Tinha o Murilo Benício? Nome desse episódio... Não, tinha um cara que era O nome desse episódio é Tinha o Murilo Benício. Então vai ser Noveleiros, o Pescador Parrudo e Tinha o Murilo Benício. É isso. Fechou o tema. Não, tinha o Murilo Benício. O Murilo Benício que era o toureiro, como é que é o cowboy brasileiro? Como é que chama vamos. Como é? Não é cowboy? Não, cowboy é... Cowboy era o Tião. Tião e Gino. Eu não lembrava. Sim, ele era o par romântico da Sol. Não, mas o par romântico era o... Eu não via muitas novelas novas. Que acabou sendo outro cara, o Caco Ciocler. Te lembra? Caco Ciocler. Que era um americano. Caco Paco Lambertini? Não, Paco Lambertini é o Reinaldo Jaqueline. Reinaldo Jaqueline. Tá, peraí que cara, a gente vai, não adianta, hoje vai ser o dia da Wikipedia porque a nossa memória não é, e a abertura era aquela era na versão da Ivete Sangalo do Sou Louco por Tri América. Aí que tem um fun fact, a abertura trocou, primeiro era uma mais triste, depois foi a da Ivete. Ô louco. Aqui tá falando, o do Milton Nascimento, Órfãos do Paraíso, verdade, tens razão. Mas os principais aqui... Sim, não é o ator aquele que se foi esses tempos, hein? Quem? Não. Como é que é? Não, Milton Nascimento é o cantor. É cantor. Calma. É Milton Gonçalves. O Milton Nascimento anunciou que se aposentou. O Gonçalves morreu mesmo, que é o ator que mais participou de novelas no Brasil. É isso aí.
Mas tem um ator que participou da primeira novela que já teve no Brasil, mas isso a gente fala mais adiante. Ou vocês querem que eu já mate agora? Agora que lançou, já mata. Que tu vai Tá esquecer. bom, foi o Lima Duarte. Qual era... Douglas, qual é o nome do Ele e personagem? suas orelhas, Qual né? é? Não, tu lembrou do Caco Ciocler, sabe por que tu lembrou do Caco Ciocler? O que é Ed? Uhum. O nome do personagem dele era o Edward Talbot, o famoso Ed. Ah, Que troço ó. bem brabo. Era o trio romântico, né, no caso, né, que sempre tem o... Mas a Sol começou com o Tião e Gino, que era o Rei Peão Boiadeiro lá, né? Não, isso aí. Essa novela que o Lima Duarte atuou, foi a primeira telenovela brasileira, ela foi exibida pela TV Tupi. Isso foi no ano de 1951. O nome era Sua Vida Me Pertence. Meu Deus. Passava às 8 da noite, 2 vezes por semana. É, eu não lembro disso aí. Tá, e a última que tu lembra, Melo? Mas eu lembro. Então, eu não lembrava qual era a última novela que eu tinha assistido de fato, assim. Então eu fui dar uma pesquisada porque eu sabia mais ou menos o enredo da novela, mas eu não lembrava qual era o nome da novela. E a tal da novela Sangue Bom, de 2013. Que depois de um grande hiato, eu assisti essa novela. Ela era da 7, que é uma que tinha lá o Bento, tinha a Emília lá do Pica-Pau Amarelo lá, a Isabelle Drummond, e tinha tinha um negócio lá com a It Girl. Rabicó. Que hora... o Visconde do Sago Rosa. Qual era a novela do... Não, mas peraí, de que horário é isso aí? Era das 7. E eu lembro muito bem dessa novela, porque, tipo, eu chegava, Ted Gimmer, e assistia essa novela. Cara, perde um. Não, mas o fun fact dessa história aí, na verdade, nem é esse. É que nessa época eu realmente tava começando a fazer os tratamentos por causa do ceratocone e tal, vendo tratamentos e, tipo, pudessem resolver o problema que não fosse o transplante. E aí eu tava tentando usar lente de contato, só que só podia ser aquelas rígida, que parece um pedacinho de garrafa PET no teu olho. É horrível. Os meninos da reciclagem. Rígida. Mas assim, ó, a visão ficava, olha, 100%. 4K. Aí quando eu botei um dia, eu tava assistindo essa novela, eu descobri que o olho do personagem ali era verde, não castanho, que nem eu achava. Eu vi a vida em Full HD, assim, pela primeira vez. Isso se chama daltonismo. O Melo era o... Não, é que eu não via a distância das cores ali, então os pixels ficam misturadinhos. Não, peraí, né? a vida real não é em pixels, tá? Calma. Não, mas isso na TV, né? Caralho. Eu lembro que... Eu tava vendo na TV, a eu última, não vi a novela ao vivo. a cacete. última que eu lembro que eu assisti de ficar curioso foi a Avenida Brasil, que era que eu comecei a ir de carro pra faculdade e eu chegava, tipo, tava no meio, assim. E aí, o que acontece, tipo, eu chegava ali, era a hora que eu sentava e comia, daí uma hora eu percebi assim, cara, eu tô interessado nesse plot aqui. E eu me peguei, né, no oi ali, né? Eu lembro dessa Carminha. novela. Eu lembro dessa novela. Eu vi uns 4 ou 5 capítulos, porque todo mundo E comentava quem é a o novela. personagem principal? Murilo Benício. Tufão. Jogava no Flamengo, Tufão. escambau, e era o ricão da família principal ali, né? Não, e tipo, eu comecei a ver novela, só que eu não consigo. Novela é um troço que eu não consigo mais ver de forma Não, nenhuma. foi um hype absurdo dessa novela. Eu lembro que às vezes eu tava... vinha conversa como hoje, vem de uma série, alguma coisa, foi a única vez que eu lembro de estar falando de novela com alguém. Caramba, eu tô falando de novela, qual a possibilidade, sabe? De tu tá vendo e não acreditando. Cara, eu tô sentado pra ver novela. Hoje, normalmente a gente via, às vezes, com o rabo do olho, de costas, ou fica... Por exemplo, eu lembro várias vezes de estar no cabeleireiro e tá tocando no barbeiro. Vamos ser melhor. E na televisãozinha vagabunda tá passando a Gata Comeu na Sessão da Tarde, tipo em 2002, 2003, sabe? Sessão da Tarde não, ou Vale a Pena Ver de Novo, né? Que segundo o Doug, às vezes passam alguma coisa nova ali. Episódio inédito. Episódio inédito. Mas o que aconteceu recentemente, quando eu me mudei, né? Que teve a pandemia...
a gente não tinha uma rotina de ver. Só um fun fact de Avenida do Brasil. Vocês se lembram no último capítulo que, por exemplo, festas só iam abrir depois que acabasse o capítulo? Tipo, meio que parou o Brasil, assim. Teve gente que saiu. Eu me lembro que eu tava na faculdade, teve gente que saiu da aula pra assistir. Ah, mas isso aconteceu na Odete Roitman, mas eu não lembro disso. Não sei se eu era vivo, não lembro porque não é da Odete Roitman. Mas aconteceu naquela Quem Matou o Linneu. Vale Tudo, né? Quem matou? Celebridade. Sim, que eles imitaram. Odete, não sei, claro, não foi no Vale Eu Tudo, acho que sim. Ou, eu acho que sim. Mas imitaram, eu tava lendo sobre imitaram hoje, a Odete Roitman nessa do Quem Matou o Linneu. E eu lembro da cena do final do Jornal Nacional, o William Bonner falando: e agora vamos descobrir quem matou o Linneu. Tipo, muito frisson nacional, assim, né? Mas isso dessa Odete, como é que é o sobrenome que fala? Roitman. Odete Roitman. Inclusive nessa novela aí, Vale Tudo, eles filmaram 5 finais, se eu não tô enganado. Nem o elenco sabia qual seria o final verdadeiro, quem seria o assassino. Todos eles são melhor que o final de Game of Thrones. Olha, crítica aí. Crítica social foda. Não, mas logo quando a gente se mudou, tava nesse negócio de pandemia e as novelas da Globo que estavam rolando, que eu nem lembro qual é que era, eu acho que era daquela do Cauã Raymond pobre, Cauã Raymond rico. E aí o que aconteceu? Ou uma antes dessa. Teve uma do negócio lá dos imigrantes, não tinha uma assim também? Pá, bicho. Terra Nossa. Não sei que era Terra. Que o outro fica chamando o outro de fascista lá no meio era a novela das 9. Até foi uma novela que ganhou o Emmy, até, se eu não tô enganado. Ah, sim. Mas eu não lembro. Não lembro. Essas novas não tem o Cat, né? Não tem o... Que era da Fernanda Montenegro, não era? Amor de Mãe? Não. Eu não sei. Não, alguma coisa da Terra, peraí. Órfãos da Terra. Pode ser um bom nome. Órfãos da Terra. Isso aí. Escrita por Duca Rashid e Thelma Guedes. Órfãos da Terra traz a história do amor proibido entre 2 refugiados sírios, Jamil e Laila, que deixam sua terra natal e partem para o Brasil. Ganhou o Emmy. Tá bom. Não, mas tem isso aí. Mas daí o que acontece? Nessa época que parou as novelas, começaram a reprisar algumas, e aqui escolheram pra reprisar foi aquela Fina Estampa do Pereirão, né? Que não é tão antiga. Eu lembro. Eu fui olhar aqui, ela é de 2012, ela foi logo depois ela foi antes da Avenida Brasil, ou seja, tipo, era só novela que a galera lembra mesmo, né? Só que daí ela tava repetindo agora em 2020, e eu lembro que, tipo, eu não tinha televisão, não tinha nada ali pra assistir, a gente não tinha o hábito que a gente tem hoje, por exemplo, de chegar e já ligar a televisão no Netflix, no Amazon, numa coisa. E disse, vamos jantar, liga no 12 aí, né? E aí, na novela, começou essas reprises. Liga no 12! E daí eu comecei a ver, os primeiros capítulos, assim, opa, é bem feito, não tinha reparado. É bom, o capítulo 1, o 2 e o 3. Depois, parece que tem um... E deu. Não, depois parece que... Sério, eles gastam todas as balas pra te comprar no primeiro e no segundo. E aí depois fica uma enrolação assim, cara, eles já eram pra ter matado essa aí já há horas, né? Seguido eu falo da que tem na Avenida Brasil, que a Nina, que é a Falabella, ela tem todas as provas num pendrive. E a Marjana é capaz dela entrar correndo aqui, que toda hora fala do pendrive da Nina. que a Nina tá com todas as provas dos crimes e no pendrive, e ela fica andando com aquele pendrive, e capítulos, e o Goku não morre, Namekusei, e não sei o que. Aí no capítulo 1 bilhão, a Carminha malvada pega o pendrive dela e, puta, as provas. Não, é meu, possível. E aí tu fica... De 50, né? E umas enrolação. E aí tu vai assim, é por isso que não rola, sabe? E tem muita série da Netflix hoje que vive de muito disso, e o galera ainda vai forte. Tem este ponto ainda envolvendo, né? Mas vocês trocaram o hábito de ver novelas pelo quê? Pois eu quero saber isso aí. Quando é que mudou isso? Eu acho que eu troquei mais por ficar usando o PC mesmo, cara. Meio que jogar YouTube, sabe? Eu acho que no início eu jogava o meu na época... É que assim, até ali 2005, 2006, eu me recordo de realmente acompanhar ali a novela das 6, a das 7.
com certa frequência, assim, de pelo menos acompanhar a novela. Mesmo que não estivesse gostando, eu acabava olhando de algum jeito ou de outro, sabe? A novela das 9 que eu nunca fui de olhar, porque eu dormia cedo, né? Era 9 horas, eu tava dormindo normalmente, 9h30. Então, eu não acompanhava. Eu não gostava das 6 porque era de época, eu odiava. Toda hora era de época. Quando tinha das 9 de época, eu não gostava. Tipo, teve Esperança 9, uma vez assim no meio. Teve uma que eu tentei ver. Esperança, Terra Nostra, essas aí. A Esperança era Terra Nostra 2, né? De certa forma, eu não vi a Esperança, eu vi Terra Nostra. Terra Nostra eu vi. Foi a terceira novela que eu vi na minha vida. Eu vi, mas eu lembro de ver, mas não lembro de nada, sabe? Eu não lembro da história, eu só lembro do Thiago Lacerda e da Ana Paula Rose lá. Era Juliana o nome dela, talvez? O quê? Juliana. Mateu e Juliana, que a primeiro capítulo, eles ficavam tipo que nem Monty Python a 200 metros e um grita assim, ó, Mateu! E outra, Juliana! E outro, Mateu! Juliana! Mateu! Juliana! Mateu! Aí, 3, Mateu! E aí, 8 episódios também. Mas o seguinte é que eu tô procurando uma informação que pode derrubar o argumento do Doug, porque eu quero saber em que horário passava a nossa gloriosa novela Chocolate com Pimenta. Às 6? Às 6? Às 6. E ela é de época, só que é boa, 6. né? Eu assisti. Eu não Como é que era o nome daquela novela? Como é que era o nome daquela novela que tinha o Petrúquio? Cravo e Rosa. Cravo e Rosa era boa também. Essa aí passou 85 vezes na sessão da tarde. Então. Na sessão da tarde. Vale a pena ver de novo. Eu não vi essa novela no ao vivo, digamos assim. Mas quando saiu no Vale a Pena Ver de Novo, eu vi 2 vezes. Eu vou dar uma que me marcou. Aí sobrou tempo, hein? Mas era de 2000, Cravo e Rosa. Tu olha pra ela, parece que é de 83, né? Eu vou falar uma que me marcou, mas não por causa da novela, e sim por causa da paródia do cacete. Que é Laços de Família, que era Esculachos de Família. Bem bolado, bem bolado. Essa é aquela da Carolina raspando a cabeça. Não, e é também do Bussunda vestido de Vera Fischer, não é esse? Eu acho que é. Meu Deus. Não, cara, tem umas novelas, principalmente ali final dos 90, início dos 2000. Depois eu não sei se eles pararam de fazer ou simplesmente a gente parou de prestar atenção. Mas o Cascara tinha umas cenas, eu acho que dessas épocas de novela eles começaram a ganhar mais entrosamento ali com a galera. Tinha novelas que tinha uma cena final e a cena inicial do Caceta era no mesmo local. Isso era muito exatamente louco. Isso se tu faz hoje numa série da Netflix, tipo de programas diferentes, a gurizada sai sangue do nariz, velho. Twitter vem abaixo, meu. Nossa, genial. Esses dias o álbum último da Lady Gaga aí, a faixa 2, o final colava na faixa 3, sabe? A música terminava e o final dela era o início da outra. Nego assim, meu Deus, a Lady Gaga, nossa. Pronto. Nunca ouviram o American Idiot lá do Green Day, né? Não, nunca ouviram um bilhão de coisas. Nunca ouviram 1 milhão de coisas que já fez isso, né? E cara, tá louco. Eu vou. Vai. O pessoal. Não, mas o pessoal tava descobrindo o varal, né? Em 2022, então. Não, é mesmo. Mas eu quero. Mas eu espero que seja. Eu vou te dizer que eu acho que assim, a gente pegou uma fase. A gente tem muita memória daquela época nosso, o famoso quinta série, né? Que é uma idade que tem muita memória. E, cara. Péssimos dias. Tem umas novelas da 7 que pegou nessa fase aí de 2002 a 2004. Olha só as da 7, a sequência. Qual foi a novela da 7 em 2002? Pera aí, eu vou te dizer aqui, ó. A sequência, a trinca, que veio bem na sequência. A primeira de 2002. Beijo do Vampiro. Que foi sucedida por Kubanacan. Essa era boa.
que por sua vez foi sucedida por Da Cor do Pecado. Numa tinha vampiro, numa tinha vampiro, assim, na outra tinha ficção científica, um prelúdio do Lost, e no outro tinha uma família de lutadores. Ô, meu, nada pode ser maior. Cara, não, eu emendei uma na outra, com toda certeza. Pau, mano, tá louco, velho. Não, isso aí... Meu, eu lembro que do jogo... Excelentes novelas. Eu gostava muito vampiro. Tinha o site da própria Globo que tinha um jogo. Sim. Um joguinho de cartas, tipo Yu-Gi-Oh! Heróis Vampiros. Sim. Caralho. Sim, eu joguei esse joguinho aí. Eu joguei. A Globo Lixo me comprou nessa aí. Depois eu que sou burguês, né? Em 2002 vocês com PC jogando online, né? Não, tá louco, meu. Era um jogo paia de flash. Burguês são. Jogo de flashaça ali, meu. Mas tinha que ter internet. Nessa época aí, sabe o que tinha aí nessa época do Kubanacan? A Malhação da Vagabanda. Kubanacan. Aquela foi a melhor, eu acho. Ali foi tipo... não foi a melhor. Ali foi uma que tá assim, ó, meu amigo. Te despede. Te despede, deu. Vai embora. Não é mais pra ti. Melhor que isso vai embora. Vai embora. Tu vai ficar mongolito. Vai embora. Depois que terminou... Foi pior que nenhum ator daqueles vingou, né? Não, peraí. A Marjorie bomba aí. A Marjorie não ganhou prêmio. Só ela, né? Prêmios. É que o Guilherme Berenguer, ele era muito água de salsicha. E a outra guria que ela não... Cara, é que... A de Doni lá. Mas, a Juliana de Doni, ela só fez vídeo, né? É que, cara, ator de Malhação é igual campeão de Copa São Paulo de futebol júnior. Eu tava com isso na cabeça. Mentira, impossível. Não pode estar com isso. Tu não pode ter feito essa sinapse. Tu não pode ter feito. Onde é que tava? O Neymar ganhou a Copa São Paulo? Não. Será que não? Não. Tá, mas o Gabigol, alguém da turma dele ali? Ninguém, meu. Ninguém. O Santos acho que nunca ganhou a Copa São Paulo, se bobear. Tá, beleza, mas tipo, bom, eu queria puxar um argumento, tipo, quem eram os colegas do Neymar, mas o Neymar não ganhou, assim, merda. Não, força Ney. Tu pode pegar lá os colegas do Neymar lá, o Ganso, né, tinha o Gabigol, quem é que virou alguma coisa? Mas aí pegou um time de adultos campeões, é que a Malhação, tipo, seria categoria de base. Por exemplo, pega um Inter que ganhou um campeonato internacional sub-19. Tá, por exemplo, o Inter que ganhou a Copa... Pode pegar quem é o Inter que ganhou? Quem é o Inter que ganhou a Copa São Paulo? Cadê o Peglow? O Peglow é a Marjoristiano. Que... Não. Não. Quem é o melhor? Eu acho que ela seria o Praxedes. Tá, o Praxedes é o melhor. Que se deu melhor. Eu acho que é. É o que melhor ganhou até agora. Sim, então, aí, ó, é Margistiano. Mas a Margistiano eu acho que proporcionalmente foi mais longe, eu acho. Eu acho que sim. O Peglow nunca foi no Faustão, né? Disparado. Tá, mas voltando aos primórdios, vocês lembram qual foi a primeira novela que vocês viram? Eu tenho... Torre de Babel. Eu ia... Agora você que pegou minha sinapse. Ô, louco! Essa não... É a que explode... Na época eu ficava pensando, Torre de Babel ou é papel? Qual é o nome mas aí tem um bolão, né? Sabe, eu não entendia. Eu também não entendi. Eu lembrava que eu gostava muito da... Essa é aquela do shopping. É a que explode o shopping. Shopping. A cena da explosão do shopping é algo que andou passando esses dias em algum lugar aí. Cara, é um 3D bizonho. Tipo, é de botar aquele dos X-Men da Record no bolso, sabe? Tipo... falando... Tá. A primeira novela que eu vi foi Chiquititas. Eu fiquei lá com a turminha da Mili lá. Se botar Chiquititas, eu acho que dá. É novela, pô. Mas é que entra na turma da Malhação. Mas se for tirar a novela infantil... Tá, mas se for tirar essa parte Malhação, essa galhofada aí, foi Pérola Negra no SBT. Mas aí... não lembro. Eu lembro do nome, mas eu não lembro dela. Não, é que assim, ó, a novela... Pica na Sonhadora. Eu tava lendo, evidentemente, porque eu não lembro. Mas tinha um rolê, assim, a Pérola Negra tinha a ver com um negócio de um colar de pérolas. Tinham 22 pérolas, que era pra cada ano de aniversário a guria ia ganhar uma pérola lá e tal. Daí a menina tinha sido abandonada. E
uma diretora ia cuidar, um negócio assim, era um rolê desse, sim. A história não me parece tão apetitosa assim, mas por algum motivo eu gostava. Tinha um dos era caras... Mexicana ou era BR? Não, era brasileira. Um dos caras que fazia novela até ele foi pro Clone depois, que era o... Murilo. Como é que é o nome desse cara? É como o nome do cara? Pompeu, Pompilho, Pomposo. Dalton Vig é o Marconi Ferraço, o Said, marido da Jade, que separou, que se divorciou dela falando: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. E aí se separou. E ele surgiu na Pérola Negra. E na fina estampa, ele era o Velmon, o dono do cozinheiro, o Ratatouille da novela das 8. Só que sem o rato. Aliás, abraço pro rato de Tubarão. Um abraço pro rato de Tubarão. Mas uma das que mais me marcou, acho que foi Senhora do Destino. Tinha uns personagens muito icônicos. Eu vi o primeiro episódio. Tinha a professora Santana. A que tomava um trago. que o Bussunda fazia ela, a socana. Senhora pro intestino. O Douglas só lembra das matadas do... E tinha Nazaré também. E tinha o personagem mais clássico. Né? Não, que a Nazaré é ultra clássico, né? Daí. E o mais clássico é o do José Wilker, o Giovanni Improta. O tempo ruge, a Sapucaí é grande. Que tinha... Fenomenal. Não era essa aí da Portelinha, do Juvenal Antena de Bazuca? Pá, aí tu me pegou. Que o Juvenal Antena, ele era meio que ele não era um drug dealer ali, né? Mas ele era o chefão da... Era um vereador? Eu acho que ele tá mais pra um líder mais... Não sei se ele era do jogo do daí bicho. Eles tinham uma escola de samba, né? De outra cidade. Da Portelinha, que seria uma ficção do bairro lá. Eu lembro que tinha que era tipo um bairro, mas eles queriam se emancipar. Eu acho que tinha um negócio assim. E daí tinha o cara, que eu não lembro o autor, que queria ser vereador. Não era o Giovanni Improta? Não, Giovanni Improta não. Era outro cara. Ele tinha uma filha que chamava ele de Demagogo. Eu lembro, é que tem umas novelas que tem... É que a maioria das novelas se consegue durar porque tem 1000 núcleos, né? E cada um tem uma história própria, eles vão circulando e conseguem se enrolar, né? Mas esse do Torre de Babel, voltando um pouco ali, eu lembro que eu gostava muito porque uma das atrizes principais era a mulher aquela que fazia a Edileuza no Sai de Baixo. Tá ligado? Ela era muito engraçada e ela substituiu depois aquela... Eu acho que é a Márcia Cabrita, que depois fez a Bozena lá, não sei. Não. É outra mulher, beleza. Mas a Edileuza, ela tava nessa novela e ela participava do Sai de Baixo. Eu gostava muito do Sai de Baixo, que tinha ela, tinha o Tom Cavalcante, tinha o como é que é o Caco Antibes lá, Miguel Falabella. Miguel Falabella. Eu gostava muito do Miguel Falabella. Fafá! Exatamente. E hoje tá todo mundo no biquinho do corvo, né? Tá todo mundo bem parado, né? Biquinho do corvo, defina biquinho do corvo. Que parou, né? Parou, na real, né? Quer dizer, não sei. Tá, mas eu, Melo, tem a diferença entre novelas e séries? Temos a diferença entre novelas e séries. Deixa eu pegar. Tá, mas por que tipo, eu posso ir respondendo isso, por que algumas vezes eu posso dizer, a pessoa fala pejorativamente de uma série, virou um novelão. Por quê? Porque se esticou demais? Sim, mas será que é só isso que tem numa novela? O que é? Que assim, a definição aí? É que as histórias das séries, elas são divididas principalmente por temporadas, né? Tipo, a gente já falou da diferença entre série e seriado, né? Que seriado tem histórias fechadas ali, episódio por episódio, enquanto que a série, ela vai ter um contexto um pouco mais amplo, né? Que vai terminar de temporada em temporada. Enquanto que a novela tem muito mais episódios, muito mais duração, e pode ficar por, tipo, vai durar 1-2 anos às vezes, enquanto que uma série, né, como são várias temporadas sendo renovadas, pode ter até 15, 18 temporadas, então pode permanecer muito tempo no ar, né?
se tu vai olhar assim no grosso mesmo, uma novela normal, tipo, por exemplo, uma Avenida Brasil ali, eu fui dar uma olhadinha, ela tem 179 episódios. É meio que tem uma série grande, assim, né? E o pessoal não reclama tanto. Mais ou menos. Só que o grande problema e grande diferença... É a duração do episódio também, né? É que séries que... A duração dos episódios. A novela... Aqui eu tenho um exemplo. Aqui normalmente 60 minutos. Uma série de 170 e poucos, por exemplo, pega um How I Met Your Mother. Tu sabe quantos mais ou menos tem de cabeça? How I Met Your Mother teve 200 e... Foram 9 temporadas, bota 20. Só que durou uma década, né? Temporada. 200 e poucos episódios, bota aí. Só que ficou quase... o episódio número 200 foi no final da 5ª temporada. Aqui eu tenho um exemplo que distingo bem, ó. A novela Um Lugar ao Sol foi anunciada como curtíssima, uma vez que teria duração de 100 episódios. Praticamente toda a duração de This Is Us, que tem 6 anos. Eu acho que assim, ó, a série, ela tem sempre um respiro, é sempre uma coisa semanal, né? E a novela é todo dia, e não é 5 vezes por semana, são 6, porque sábado também é dia, não repete o de sexta. 208 episódios. Bem parecido, é um mesinho só a menos de novela, um mesinho a mais de novela busca uma série grande, que é a série grande. Não, que a maioria... Mas tem uma outra distinção ali, tem uma outra distinção que a gente não citou, além da série pra novela, que tem a novela e a telenovela, né? A novela em si, ela pode ser descrita em livro, jornal, revista, né? Que é os melodramas original, digamos assim, né? Enquanto que a telenovela é a novela como a gente conhece hoje, né? Que é televisionada e tudo mais, que tem a sua duração ali e tal. E é diária, né? Mas ela nem sempre foi diária. As novelas, principalmente brasileiras, elas começaram a ser diárias ali pelos anos 80. Eu vou dar que a coisa ficou mais industrial, né? Peraí. Tanto é que a Globo vai buscar as outras meio que conseguindo fazer essa escala foda aí que ninguém consegue concorrer na volta, né? Com meio que cada um tem que investir com uma produção pra tentar buscar, né? São raríssimas que conseguiram concorrer com a Globo. Raríssimas. A Pantanal não é meio que isso, que ela passava na Manchete, aí deu um calor na Globo, né? E aí a Renascer também parece que viveu alguma coisa assim, mas Teve uma da Band, a Floribela, também, que foi uma que meio que bateu de frente. As novelas, elas passaram a ser diárias em 63. Foi com a novela 2,54,99 Ocupado, na extinta rede Excelsior. Que ela era exibida inicialmente 3 vezes por semana e daí ela passou a ser diária. Aliás, um fun fact de algo que a gente falou aqui em outro momento, a gente não sabia o nome do ator lá que tinha o queixo furado, que era Humberto alguma coisa, a gente não soube dar o sobrenome. Leão? E em algum momento... vocês falaram Heriberto Leão, mas na verdade é Humberto Martins. Cara, eu fui no mesmo erro de novo. Heriberto Leão é o Cachadinho. Pensei que tu ia me trazer por que o queixo dele é furado. Deve ter sido a genética, daí só o Átila pra nos responder essa. Tá, mas vocês sabem como surgiram as telenovelas? Ou as novelas? Me diga. Elas são netas dos folhetins, que eram narrativas. Que elas eram netas das bruxas. que eles não conseguiram queimar. Netas. Tem novela de bruxa? Tem, eu acho. Castelo Rá-Tim-Bum é novela de bruxa? Deve ter uma mexicana aí de bruxa. Castelo Rá-Tim-Bum é novela? Não. Ele fala com uma... É programa. É um programa. É tipo Bambuá. Bambuá. É um seriado, eu acho. Toca ficha. Como é que é a Angélica Caçadora de Estrelas lá, como é que é? Nossa, tinha Caça-Talento. Não é Caça-Talento? Caçadora de Estrelas. Era o Rick Bonadil. É que tu confundiu com o programa que ela tinha no sábado de tarde, que era Estrelas.
Daí tu mistura. Fez a fusão na cabeça. Toca aí, o Douglas, dá origem. São as netas dos folhetins, que eram narrativas literárias surgidas nos jornais franceses do século XIX. Esses aí o Douglas conseguiu queimar. O intuito do folhetim era cativar o público, especialmente o feminino, para a venda diária desses jornais. Coisa de mulherzinha, é isso? As histórias... Isso, basicamente. As histórias contadas nos folhetins costumavam ser bastante dramáticas. Se encerravam todo dia deixando algo no ar, um cliffhanger. E outra raiz histórica. E tem outra raiz histórica. A outra raiz histórica das novelas é o chamado melodrama. As montagens teatrais feitas para um grande público e que misturava som e música, os melos, e a história dramática, o drama. Eu que sou... Então as novelas são essencialmente melodramáticas. E tu vê a ironia disso, né? Quem inventou esse termo não era um melo. Nossos episódios são melodramáticos. Nossos episódios são melomilps. Tá, qual é a definição de cliffhanger? Alguém quer fazer ajuda? Porque tem gente que às vezes não se dá conta do que é. Vocês têm de cabeça? Você deixar assim, algo no ar? Não, mas vocês... mas a definição literal. A definição específica. A definição literal. Não é pra pesquisar. Eu quero saber se alguém tem. Porque o cliff... Não, eu não tenho. O cliff é o penhasco. E o hang é o segurar. Tá. É o gancho. É o gancho. O momento é o ai. É o cliffhanger, então é o momento que o cara... que termina o episódio e o cara tá pendurado no penhasco. Será que ele vai morrer? Será que ele não vai? Isso é um cliffhanger, né? Um abraço. Muito espertinho. Então eu vou trazer outro termo. E falou do tete a tete. Pelos jovens. Não, mas a gente tem que trazer essas coisas, porque a gente é a enciclopédia. É isso, eu vou trazer outro termo, então, sobre séries. Que tem a experiência de maratonar uma série. Também conhecida como binge watching. E como surgiu o Doug? É isso aí. Não tem como surgir, é isso aí. Não tem, tá, mas elabora. Tá, mas assim, ó, a Netflix, o que vocês acham? Não, vou por causa da Netflix, isso aí é o efeito Netflix, é uma sequência do efeito Netflix. Tá, o que tu pensa a respeito disso? Tu acha que piorou alguma coisa, negócio de jogar tudo? Porque já tá mudando, né? Não, então, a questão de jogar, né, tudo isso pro espectador ali e tal, levando a... Tipo, te joga, assiste tudo de uma vez, entendeu? Vai gerando muita ansiedade nas pessoas. Foi isso que começou a dar uma maior importância, talvez, ao FOMO, né? Como é que é o Fear of Missing Out. Obrigado. Medo de estar perdendo, então, de estar por fora, de estar perdendo alguma coisa. E vai gerando muita ansiedade nas pessoas isso. E com o advento da pandemia, a gente teve muito mais pessoas em casa consumindo esses conteúdos. Então eu acredito que as empresas de streaming começaram a pensar, se a gente lançar tudo de vez, não vai ter conteúdo que chegue, a gente nunca vai ter eles satisfeitos. Então vamos começar a fazer no formato padrão. E quem começou com isso? Foram lá a Disney, depois posteriormente o Star Plus. Eu não atribuiria tanto a pandemia, eu atribuiria muito mais a percepção de números em redes sociais. Porque o que começou a acontecer na Netflix? A primeira série que eu lembro, que eu assisti, que eu acompanhei na época, que foi o House of Cards, que eles fizeram uma baita numa produção. E vai lançar House of Cards dia tal. Aí no dia tal, tava tudo lá. E o pessoal assim, caralho, viado. Tá tudo lá. O último episódio. Acontece. Tem alguém que já sabe o último e eu nem dei play no primeiro, né? E só que daí o que acontece? Aí todo mundo fica falando da primeira temporada e do último episódio já no dia 2, já. No final do dia 1, já tem gente falando do final da temporada. Isso era uma coisa que é uma coisa complicada. Aí tu olha no Twitter... Aconteceu isso recentemente com Stranger Things, aí né? naquela semana, naqueles 3, 4 dias, dá um pico de... La Casa de Papel também. Dá um pico de 3 dias de só se fala naquilo.
e depois some da internet. Enquanto... acaba tendo que ter muito mais estreias, muito mais assunto, tendo que gerar o tempo inteiro. Só que tu socou 10 episódios de uma vez, né? só 20 episódios, às vezes, sei lá. E agora tu vê uma HBO com Game of Thrones, cada semana um episódio era um jogo de futebol, cada episódio era uma final. E aí tu via, não, peraí, é tipo Freecast? Exatamente. Então tu vê assim, não, peraí, a gente tem que adaptar o produto, só que eles foram, porque era visível. Pô, saiu Stranger Things agora, saiu meia temporada, saiu outra depois, a segunda parte. Cada vez que saiu uma, deu um pico. E depois, por exemplo, Dark, lembra que saiu a última do Dark, todo mundo ansioso. No terceiro dia do lançamento, acabou, ninguém vai falar da última temporada do Dark. Não, e sabe o que é foda? É que, tipo, como tem muita página de conteúdo e tal, tipo, a Netflix, ela vai lá, a gente vai estrear, que nem quando foi Stranger Things, e também com La Casa de Papel, e acredito que as grandes estreias deles sejam sempre assim, na sexta-feira, às 4 da manhã. Isso. E o Freecast é terça-feira, meio-dia. Toda terça-feira ao meio-dia. E eu tenho certeza que às 4 da manhã tinha algum retardado lá vendo. Sabe por quê? Óbvio, meu. Porque 5 da manhã já tinha gente postando conteúdo. Pior que isso. E aí vem uma falta de ética do caralho desse pessoal dessas páginas. Que, por exemplo, o cara começou a ver, a série foi lançada na sexta-feira, às 4 da manhã. Sexta-feira, ao meio-dia, o filho da puta já postou um spoiler do episódio final da série. É pior que isso, porque acontece o seguinte, começa a criar uma espécie de uma barreira até entre os produtores de conteúdo, porque, por exemplo, dá um exemplo bem claro do Dark, que terminou em 3 temporadas. Uma youtuber conhecida e tal, a Carol Moreira, ela fez vídeos de cada um dos episódios, só que acontece o seguinte, ela teve acesso antecipado. E aí ela pôde assistir, fazer os conteúdos, e aí quando lançou toda a temporada, ela pôde atorar tudo aquilo ali. Ela postou tudo num dia, os 8, não sei quantos vídeos ali e tal. Um de cada episódio. Eram 8. Pra quem assiste o vídeo dela. Tipo, pra termos de consumidor, é legal. Mas agora, em termos de universo de produtor de conteúdo, é impossível. Como é que... Porque lançou o negócio... Nos games, lançou o negócio, o cara já tá pronto, né? Lançou um videogame, o David Jones já virou o jogo, né? Já tá com a série pronta lá. Por exemplo, tem esse ponto aí que é muito importante, inclusive, que ferra com o produtor de conteúdo, né, nesse caso. Eu tinha um amigo que comprou o Cyberpunk 2077, ele foi descobrindo ao longo do download que o jogo era ruim, né, porque a internet, o tempo do download conseguiu derrubar a expectativa dele de ver as coisas, né. E novela em TV aberta, ela tenta preservar um pouco dessa coisa do... vamos ver todo mundo junto o episódio de hoje. Mas é que tá. A rotina de ver uma novela, vocês perderam ali por 2005, 2007, né? Por aí. Entramos no ensino médio, acabou. Pois é. Tu trouxe aí os dados da audiência, não trouxe, Nilson, pra nós? Eu... perdi os dados da audiência. Eu tenho aqui uns dados de uma audiência aqui, ó. Da novela Pantanal, agora o remake. Boa. Não, boa. Ela foi 3 vezes mais assistida pelos brasileiros do que a série norte-americana de maior audiência, Ozark. Ou seja, no período que essa pesquisa é do final do mês de maio, Pantanal somou 8 bilhões de minutos acompanhados na TV Globo, enquanto Ozark totalizou 2,6 bilhões na Netflix. Eu não vi nenhum minuto dessa novela. Eu vi uns pedacinhos, mas eu vi mais minutos do Ozark. Mas aí que tá, é que a distribuição é completamente diferente, né? Tem muito televisor contabilizado aí que é uma portaria, é um dentista, dentista exato. Não, né? Pode ser uma casinha de tolerância que tá passando no Pantanal. Tipo, as grandes emissoras... É difícil, né, Eu tava vendo uma entrevista com o Marcos Uchoa. Olha. Ele falou que a audiência da Globo é muito maior do que qualquer emissora americana. O share da Globo é o maior do mundo, assim, dos países livres, assim, se for parar pra organizar, né? É muito absurdo. Menos da Coreia do Norte.
Essa é a diferença, né? Que pega, e outra, né? É o canal que pega mais fácil no Brasil inteiro, assim, né? Tu vai em qualquer lugar, tu vai botar uma Band, tem lugares... Não vai pegar Band. Não existe. Né? Tanto é que tem horários que as outras emissoras simplesmente desistem de botar também. Coisa, né? Até outros programas, tipo futebol, que sabe que é na Globo, se não for na Globo, dificilmente vai ter uma audiência competitiva, porque não dá. É o que aconteceu recentemente que trocaram, liberaram, aí tinha ali os futebols rolando e não tinha tanta audiência, a gente nem sabia onde é que tava rolando o jogo, às vezes e tal, né? Então tem isso. Mas eu fiz a pergunta da questão da audiência, porque eu tenho aqui os dados da audiência. O hino da União Soviética tá cantando o hino comunista aí atrás. Deixa ela, toca a ficha. Tá louco. Não, assim, eu tenho aqui as principais audiências, eu não tenho números, né? Mas me surpreendeu bastante aqui. Se vocês quiserem, eu posso dar o top 100 ou o top 10. O que vocês preferem? Ah, meu Deus. Top 2. Tô brincando, eu só tenho top 10. Dá só o pódio. Assim, ó, só a primeira novela que aparece no ranking, que é de depois do ano 2000 em audiência, é A Senhora do Destino, em 15º lugar. É braba, né? E aí nos 5 primeiros, 2004. A gente tem O Pai Herói, de 79. Aí a gente tem em 4º lugar O Salvador da Pátria, de 89. Em 3º lugar, Top Model, de 1990. Tieta, de 1986, e a novela mais vista foi Rock Santeiro, de 1985. Tieta aqui tá pra mim como de 89 e 90, mas tá o mesmo, tá parecido com... Ela pega o do Top Model. Eu não sei, eu peguei ali da Wikipedia, então pode ser que esteja com algum equívoco, não vou afirmar, mas faz todo sentido. Né? Mas em princípio Mas por que eu queria chegar nesse ponto? Porque eu tenho uma tese do porquê disso. A TV colorida, ela começou em 1972. Até ela começar a se popularizar no Brasil, né, pelas questões econômicas e tudo mais, vamos considerar ali início dos anos 80. E aí que tem o boom das audiências das novelas. Vira um hábito, vira uma febre. Mas aí a partir dos anos 2000, grande parte do público, bem como dos elencos, acaba envelhecendo. E a transição das gerações se reflete na programação e estética das produções. E aí os jovens começam a achar que novela é coisa de velho, algo ultrapassado. E por isso se grudam em coisas mais como Malhação, coisas mais cool, entendeu? E daí ali a partir de 2005... de estudante. Quando começaram os primeiros smartphones, o BlackBerry foi lá de 2002, né? Já se dividia mais a atenção das pessoas. E em 2007, com o advento da Netflix, tudo muda. Porque daí começam a vir as séries de uma vez. Eu não iria na Netflix e smartphones. Se tu for ver, as duas que na lista do 17 aqui tem A Senhora do Destino e depois tem a América ali em 17º ali, que é 2000, elas são sucessoras, né? A América e A Senhora do Destino são 2004, 2005. Não tem os números da audiência, né? Pra gente ter um... Cara, mas e a Avenida Brasil, cara? A Avenida Brasil tá pra trás. Pois é, que foi foi o maior hype dos últimos anos. Hype absurdo, que pegou né? a internet. Só que daí tem um outro número. E tem um outro número aí, que é as novelas mais vendidas pro exterior. E aí a Avenida Brasil lidera com folga. Foi vendida para 150 países. Não, mas eu diria, pelas datas, o que me parece acusar mais, pelo fato, principalmente de Senhora do Destino e América serem as últimas que constam nesses melhores aqui, e são de 2005, eu acho que o que bate mais é popularização de banda larga. Isso aí. Eu acho mais pra esse lado. Pode ser. Popularização de banda larga. Aí cria... E a gente consegue piratear as séries também, filmes, a gente assiste muito mais... Mas daí a gente tem outra ocupação daí. Por exemplo, ficar no MSN, no Orkut. Alô? Não, exatamente. A parte que eu fiquei... Que, por exemplo, que a gente usava a internet ali, tanto quando é que a gente entra no ensino médio? 2006, a gente já tá em
papo de MSN, de coisa, de baixar música e tal. E aí, que hora que tá baixando música? A hora que tá... Transferir músicas por Bluetooth, nem pensar. Infravermelho. Isso eu nunca consegui fazer. Nunca consegui. Não, eu nunca consegui, mas o pessoal falava que fazia. Não, eu vi a galera botando, eu já nunca vi. Eu acho que é mais por isso, porque qual é a hora que tu tava ali ouvindo música, vendo série, não precisa nem ser nem baixando série, mas vendo, sei lá, às vezes botando, tu pegou um CD de alguém, não sei o que, tá ouvindo ali. Era esse horário aí, jogando... Foi baixar a série, baixou outra coisa junto? Não, é porque essa época a gente não conseguia baixar tanta série, assim, não era tão fácil, não era tão barbada. Embora já tivesse... Era difícil. Eu acho que tinha pouca. Eu lembro que eu assistia um 24 horas e só. E tinha Lost. Mas é foda, né? Ficar assistindo 24 horas uma série é brabo. Vou olhar a piada boa. Não, eu acho que coincide aí, depois mistura, sei lá, porque qual é o papo que falam muito hoje? Que o concorrente da Globo não é o SBT, não é a Band, não é a Record. A concorrente da Globo é o TikTok, é o Instagram, é o Netflix, porque todos eles roubam tempo. Todos eles roubam tempo. Mas aí que tá, todo mundo tá brigando, é meio que uma luta que agora tá todo mundo... Tu tem que brigar, a Globo briga ao mesmo tempo com o Flow, ao mesmo tempo com o TikTok, ao mesmo tempo com a Netflix, porque tudo é minuto. Tu não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, tu faz, mas umas 4 não. E tem um outro porém, que a Globo, ela foi muito resistente a entrar na internet. Não, hoje ainda ela é fraca de presença na internet. Quem é que é o case que carrega... Tanto é, qual é o programa de maior sucesso da Globo hoje? Não saberia. O Big Brother, que é o que melhor aparece na internet, né? Tá tendo vários memes, teve vários memezinhos de Juma e de Pantanal, não sei o que, começou a reverberar na internet a novela. A audiência da novela tá lá em cima, né? Porque se bate na internet, vai pra TV, né? Aí a TV se sustenta, porque fica aquela coisa de o cara sentar no Twitter, ficar olhando a novela, ficar comentando. Ele vai vendo que tem aquilo ali. É que nem Copa do Mundo. Ele sabe que no Brasil vai estar todo mundo falando da Copa do Mundo, né? Então tem retorno. Eu acho que é muito isso. Por exemplo, o SBT e a Band, boa parte dos programas deles tá na íntegra no YouTube. Não é tipo no canal no site oficial. É no YouTube. Passa ao vivo, né? Ao vivo, tipo o Donos da Bola tá lá. Tu quer ver o Donos da Bola de 2 anos atrás? Tá lá. Bim. Agora tu quer ver Senhora do... Abraço aí pro Menegas. Um abraço pro Menegas. E pro... o Vaguinho não tá mais lá, mas o J... Enzo Milano, abraço. Não, a grande coisa é que a Globo, por exemplo, tu quer ver Senhora do Destino? Vai assinar a Globoplay. E tem gente que tá assinando. Isso que é e tá funcionando. É um baita esquema, meu. Um baita esquema. Não, eu achei uma puta estratégia da Globo. Mas demorou demais? Demorou. O streaming com maior potencial, vou falar pra vocês, é o Globoplay. Tipo, no Brasil, assim. Isso. Porque consegue agregar vários conteúdos mesmo de outros streamings. Então consegue competir. E tem algumas coisas que são exclusivas por causa do Telecine e os conteúdos da Globo em si, né? Agora, tem uma coisa que nenhum streaming tem e nenhum canal no Brasil tem, que são os programas de auditório lá americanos, tipo Jimmy Fallon, esses aí, tu não acha em lugar nenhum, nem pra piratear, tu acha. É incrível. Só tem os cortezinhos ali no YouTube. Isso é uma coisa triste. Que... Eu lembro muito do Faustão falando, né? Que a internet, tu pega tudo on demand, é legal e tal, mas a televisão tem a magia do ao vivo. Só que... Enfim. Só que acontece o seguinte... Enfim, é ironia, né? Se tu não... Já que os programas dele hoje são tudo gravados, né? Só que acontece o seguinte, se tu não tá no canhão no canhão principal do teu nicho ali, tu perde tudo, né? É que nem no Rio Grande do Sul a gente vê isso com as emissoras, assim, rádio é muito bom, não sei o que, se tu tá no canhão, tu vai conseguir te vender no rádio ali, senão não tá, entendeu? Se tu tá numa rádiozinha de Coronel Bicaco lá, não vai funcionar, né?
Tio Hugo. Na Continental Tio Hugo. Mas aqui eu tenho um mistério de uma novela. Quem? Eu tô ansioso por isso. Vocês se lembram da novela Serafim, o anjinho aquele? Eu não lembro, eu não tenho a menor ideia disso. Não uma novela mexicana. Tu sabe que pra quem não tá vendo, imagine o Dolly Guaraná em forma de anjo azul. É isso. Vai estar na capa. O Dolly com asas é o Serafim. Eu vou ser obrigado a botar. Então, o Dolly falou assim, o Dolly falou assim, ó, eu quero ser um menino de verdade. Pá, virou o Serafim. É isso. É o Dolinóquio. Dolinóquio. O mistério da novela Serafim. Fenômeno infantil produzido nos anos de 1999. Quem que fez aquele render lá, meu? O Rouba Sommelier. E transmitida com sucesso pelo SBT, a novela Serafim é uma incógnita na rede mexicana Televisa. É uma o quê? É incógnita. Tá. Incognito Mode. O folhetim, com 80 capítulos, converteu numa história repleta de mistérios por lá. No Brasil, foram exibidos apenas 65 episódios e foi logo substituída por Carinha de Anjo. Que não é do Serafim, essa Carinha de Anjo. Eu não lembro. Não tem a ver. Tipo, não tem nada a ver. Outra, não tem nada a ver. Só o nome que é parecido, a temática de anjo, assim. Tipo o do Caio Blá lá. O do Caio Blá tem um plot interessante. Que teve uma versão. O sucesso teve uma versão na RBS, né? Dessa daí. Vou deixar o Douglas daqui a pouco. Ele vai. Qual que é? Contei, pô. Caio Bar. Tá, vai lá, toca a ficha. O sucesso dessa produção rendeu até um mesmo filme, disponível gratuitamente no YouTube. Gaspunzinho. Que é o único registro oficial que sobrou da novela, que por razões desconhecidas está literalmente perdida. Atualmente encontra-se. Não, era boa, não. Era boa. Atualmente encontra-se alguns pequenos trechos dela em baixíssima qualidade no YouTube. Mas Serafim. Serafim é bom. Incluindo a abertura ao som de Marco Antônio Solis com Está em Ti. Marco de Vargas. Mas curiosamente não há capítulos completos dela em qualquer lugar. Quando o título Serafim é buscado no Google, pouco ou quase nenhum artigo da época é encontrado, a não ser publicações dos últimos anos sobre como está o elenco atualmente. Perdeu no tudo. Mercado Livre. Mas o plot de Serafim não é bobo, né? Não. No Mercado Livre encontra-se CDs da trilha sonora de Serafim, mas não existe nenhum DVD da obra. No Blim, serviço de streaming da Televisa, a novela não foi catalogada. O Melo vai assinar o Blim. Algo inexplicável. Toda a fatura lá. Blim. A mãe dele, porra, meu Blim. Blim. Pesos mexicanos. Do Freecast. Algo inexplicável diante do alcance que foi Serafim. Apenas o filme, como prova de sua existência, é um dos fatos mais lamentáveis. Reza a lenda, reza a lenda, na mídia mexicana que a verdadeira autora de Serafim teria entrado na justiça contra a Televisa sobre a alegação de plágio. O nome divulgado há alguns anos foi da jornalista e escritora Patrícia Romani. O nome do livro que teria originado Serafim, agora eu vou pedir pro Fanficorn ler aqui pra mim. Lê aqui, Fanficorn. O nome é Mas alá del amor existe la fé. Muito bem, estou curioso. Tô curioso. Então, para evitar prejuízos maiores, a emissora nunca reprisou a novela e nem a colocou no serviço que o Melo vai assinar. Tu quer dizer que a equipe do Serafim
deu uns cala-boca na galera. É. Curiosamente. A Usurpadora eu vejo no Globoplay. Pois é, né? Curiosamente, nunca foi divulgado por nenhuma das partes quem ganhou essa briga. Ninguém vai... Esse tipo de briga é aquele de ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Não tem como. Não, a Usurpadora foi um fenômeno na época também, acho que foi quando surgiu no SBT, cara, quando teve a reprise. Umas 80 vezes. É que, cara, os horários da Globo é um horário assim que ele é... Eu não sabia que ela era mexicana. Os horários da... Paola Bracho. Paola e Paulina Bracho. Bata, era fãzaço, hein? Sim, dava antes do Chaves no SBT. Sim, ele procurou... eu tava vendo Cartoon. Óbvio, né? Eu tava olhando o cara perto do meu iPhone, porque em 2007 eu assistia novela no iPhone, mas beleza. Não, que a gente... Toca, Fish. Vai. Não, que fala. A gente... que a Globo, ela tem um horário que é igual e parecido há 200 anos, né? Tanto é que meio que ela que dá o boa noite pra pessoa. Tem gente que regula o seu sono pela Globo, né? E o SBT... meio que anarquia total, né? Um dia o Chaves é depois do almoço, outro dia pode ser de madrugada, outro dia foda-se o Chaves, né? E essas novelas também era meio assim, ó, tu tá vendo uma novela, aí você, me interessei, daí no outro dia o Silvio Santos quer saber, larga fora, né? Só na época do TV Cruz e das Chiquititas que eu lembro de ter um horário cravadinho, 6 horas ali e tal. Não, era TV Cruz às 6 horas, 7 horas Chiquititas, às 8 horas Pérola Negra e às 9 horas eu migrava pra Globo pra ver Terra Nostra. 9 horas eu tava tomando um cafezinho. Tomava um café pra deitar. Acho que Terra Nostra foi a única novela das 9 que eu acompanhei de cabo a rabo. Uma novela pesada, o cara me dava rinite daquelas roupas. É que a minha mãe assistia com ela, né, na época. Minha mãe parlava, aí a gente assistia a novela. Eu ficava comendo mingauzinho no inverno e... só na goiabinha. Mingauzinho. Eu acho que... É mingau não, aquele troço, né? Não sei o que tá falando. Não sei o que tu tá falando. Vai o negocinho de maisena lá, os caras, Pode ser. Pode ser. Tem algum outro fun fact aí, Nilson? Ou Melo? Eu tenho um. Você sabia que a novela de maior audiência de todas, Roque Santeiro, ela foi censurada pelo DOPS durante a ditadura? Não tem coisas específicas aí que pode ter censurado? Sim. É que originalmente a Roque Santeiro ela deveria estrear em 75, substituindo o grande sucesso Escalada, e já havia cerca de 30 capítulos gravados e já tinha chamadas anunciando a estreia. Porém, no dia da estreia, o DOPS, enviou uma mensagem para a Globo censurando e proibindo a exibição da novela. Isso ocorreu porque Roque Santeiro era uma adaptação para televisão da peça de teatro do próprio Dias Gomes, que foi quem escreveu a novela. O Berço do Herói, que havia sido censurada e proibida também em sua estreia em 1965 pelo regime militar. Para ocupar o horário na programação, enquanto preparavam outra novela, foi exibida uma reprise compacta do grande sucesso Selva de Pedra, que posteriormente seria substituído por Pecado Capital, da mesma autora, sendo que se tornou um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. Para a realização dessa novela, parte do elenco do cenário de Roque Santeiro foram reaproveitados. E aí um fun fact, que enquanto regravaram a novela, alguns atores que já tinham gravado esses 30 capítulos não quiseram voltar para o papel, e aí tiveram alguns personagens que foram trocados ali, né, os atores originais, incluindo o casal principal ali, que eu acho que era o... Eu não lembro agora o nome dos atores. Eu não tenho esse conhecimento. Talvez... Eu posso estar errado, mas eu acho que um é a Regina Duarte, talvez, e o outro acho que é o Zé... Casé. Zé Vilker, talvez, não sei. Posso estar errado. Mas de memória antiga, por que vocês chegaram a ver
A Indomada, porque é muito frequente, é muito clara na minha... Essa é aquela do Cadeirudo? Era isso que eu ia falar. Porque é uma figura que todo mundo sabia do que se tratava, o Cadeirudo, que era tipo o diabo pós-moderno nosso ali, que essa novela é de 97, eu acho que é... Porque Torre de Babel foi 2 depois dela, tá? Eu acho que meio que a gente não... Teve a Indomada, teve assim, ó, Rei do Gado, a Indomada, Por Amor e aí Torre de Babel. Aí 2 depois da Torre de Babel teve Terra Nostra. Só que assim, eu não lembro de nada dessa Indomada, só que Cadeirudo era uma coisa que às vezes na rua as crianças brincavam. Eu lembro Cadeirudo. Vale a Pena Ver de Novo. Eu lembro de ter visto, acho que não Vale a Pena Ver de Novo, criança, porque eu não lembro de ter visto ao vivo. Tu criança, sim, ouvia a expressão do negócio do Cadeirudo. Sabe uma referência que eu tenho do Cadeirudo? É que, não sei se não é um efeito Mandela, mas que era linkado ao maníaco do parque. A gente falou isso no outro episódio. É possível. A gente falou isso no outro episódio. É possível. Não tenho certeza se isso realmente aconteceu, mas eu tenho isso na minha Eu não lembro qual era o episódio, mas eu lembro que a gente comentou algo sobre isso de ter esse link. Só que eu não me recordo qual era o episódio. Bah, cara, agora deu uma... Ah, claro que eu ia achar uma foto com alguém com uma camisa do Grêmio aqui de uma mulher que foi vítima do maníaco do parque. Cadeirudo? Não, a mulher que foi vítima do maníaco do parque, a gente tá segurando uma... Mas é que eu acho que regula o mesmo timing ali. É, 97, 98... Parque era 94... Não, 97, 98. Ah, mas é que ele começou os ataques ali por 94, 95, ele demorou pra ser pego, né? Isso. Bah. Não, período de atividade do Maníaco do Parque, 97, 98. Tá, então caiu por... Pesquisas relacionadas. Vampiro de Niterói, Chico Pigadinho, Bandido da Luz Vermelha e Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. São os nossos... Quase. São o Bandido da Luz Vermelha de Joinville. Tá muito perto, então vamos parar por aqui. Achou o link? Tá. Achou o linkzinho entre Que link? o link entre as histórias, mas eu acho que é só pelo período. É só o período. Eu acho que é. Deve ser o período, aquele do Amigos, Zezé de Camargo, essas coisas aí, tudo da mesma época. As coisas, a televisão girava em torno de meia dúzia de assuntos, não era que nem hoje que tem... Era o câncer do Leonardo, do Leandro lá, o João Paulo, Cadeirudo o João e o Maníaco Paulo do Parque. Daniel que bateu de 7. carro, o Bochecha sem Claudinho e... Bochecha? E a Pepe e Neném, que não aconteceu nada com elas. E o P.O. Box. E era isso. O P.O. Box. Segue a gente lá no... conclusões, né? Mas segue a gente lá no @InstaFreecast, só pra lembrar. Conclusões. Alguém tem uma conclusão? Eu nunca mais vou ver novela. E quando eu vejo uma série que tá se enrolando, eu chamo de novelão. E sim, é pejorativamente. Porque tem coisas que... Quando é feito a favor da história, o cliffhanger que a gente falou... esticar, explicar melhor e vai ter uma finalidade, beleza, mas agora quando é feito só pra fazer volume e te grudar ali pra tu dar tempo de visão pra coisa... Forte abraço, Walking Dead. Aí vira novelão, é que nem Casa de Papel. Cara, tu tá vendo até o final, tu tá sendo enrolado. Não me lembro de Casa de Papel que eu... Não faz, Esse entendeu? ano agora lançou a versão coreana, né? Quais as chances de dar? Não é ruim. A mesma coisa esse monte de série que... Mas daí é coisa mais teen e é muito mais suscetível ao catch, né? Ao pegar a coisa ali. E aí não tem muito o que fazer, mas o pessoal tá sendo muito alvo fácil, né? Da galera que pensa, tipo, o que o algoritmo tá dizendo? Vamos atacar aqui. Se tu pensa 2 tempos, tu vai ser bacana, eu vou ser enganado, vão entregar coisas aqui, mas eu já sei pra onde é que vai, isso aqui eu não vou assistir. Mas cada um, e meu nome é Ari, não tô nem aí. E isso não é de uma novela. Sapucaí, não, vou dizer uma frase de uma novela. Bom, dang, ding, dong, ding. Eu não tô merda, velho. Puta merda. Minha conclusão é que eu nunca mais vou assistir novelas
Mas eu acho que elas são importantes para a cultura brasileira. É isso aí. Nosso ministro. Objetivo, curto, né? Ministro da cultura. Cara, eu dificilmente vou ver uma novela novamente. Talvez eu veja em um Vale a Pena Ver de novo, alguma coisa da vida, assim, ou em algum Uma momento sala de espera. que eu esteja aposentado, de férias, Não vai ou desempregado, eu possa vir Guilherme. Não assistir vai acontecer, o Globoplay. Mas eu acho que tá suave aí. Eu não pretendo ver novamente novela, porque não me chama a atenção, eu prefiro série. Gosto mais de série, que é um período mais curto que eu fico envolvido Quem é a naquilo ali. Ruth e quem é a Raquel? Não sei. Quem é a boa? Eu sei. Vocês não sabem a ref? É o Tonho da Lua? Não. Não, eu sei que é da novela lá e tal, mas eu não sei Que novela é essa? qual que é boa, Que novela qual que que é é a má, não. Ruth e a Raquel? Mulheres de Areia. Que a Ruth É A isso Ruth aí, Mulheres de é- Areia. a Ruth e Raquel, quem é a boa? Vamos ver quem é a boa, vocês vão descobrir agora. O ponto central de Mulheres de Areia é a rivalidade entre a irmã gêmea boa e a má. Ruth é doce, generosa e amorosa, enquanto Raquel é invejosa, egoísta e ambiciosa. Vou chutar que é a Raquel Amar. Eu acabei de falar. Ou Rachel. A Raquel é a má. Sim, só Que é a Glória, corroborando. que é a Glória Pires, Isso aí. que é a Glória Pires, né? E o Tonho da Lua é Isso o aí do se circo liga no aquele, né? O episódio Marcos de. Frota. Isso aí se liga no nosso episódio de clones, que você pode ouvir lá no Spotify. Episódio 50 Exato, 56. 56. Nós 56. não falamos muito da novela O Clone hoje, justamente porque a gente já falou bastante dela nesse episódio de 56. Que lá no Então, episódio do Clone cola lá, escuta, se não lembra, gente- escuta de novo. e o Melo. Tem E referências. no Clone o Melo contou a piada dos gêmeos siameses. Que aí era o Ruth e o Raquel. E apenas um deles era gay. Tá. E ele vai assinar o Blim depois dessa gravação. Perguntinha. Cara, deixa eu só fazer vamos um... assinar. O Assine- Doug falou assine esse o Plim. aí. Talvez. Assine o Plim Plim. Porra, era um baita nome de stream, né? O Plim. Porra. Não. Mas enfim. Não, Melo, Plim não vende ninguém. Pega meu Plim. Reclames do Blim Blim. Obrigado, Doug. Não, mas eu posso estar enganado, mas talvez seja Certamente esse streaming aí, o Blim, que eu lembro de ter visto uma propaganda recentemente em que recriaram o Chaves, né, o ator em si, Hugo Chaves. interagindo com Garoto Bolanhos. atores novos. Isso, o senhor Bolanhos aí, o que tem queixo. Jogou. Ah, Porque o seu mas jogador é que- marginal. 2% da população mundial vai pegar. Caguei. Mas o Nilson ia puxar essa mesma piada enquanto eu tava falando. aprovo. Eu pude ver. Menos o fisioterapeuta Fábio Maceridian. Esse não aprova. Ele não é fisioterapeuta. E aí, nessa propaganda era pra anunciar o serviço de streaming desse. Como é que é o nome da empresa aí mesmo? Televisa. O nome da empresa é Televisa. Queremos Vídeos Menores. E daí eles tem a propaganda ali anunciando, né, o streaming, enfim. Eu acho que é por Perguntinha. isso. Vou ver se eu acho assim, se eu coloco na. Perguntinha no oferecimento de Eu não arroba tenho Insta perguntinha. Freecast e e-mail do freecast arroba gmail.com arroba TikTok Freecast lá no TikTok te atira que está maravilhoso. Perguntinha. Se você- Vai lá, Melo. Se vocês pudessem escolher apenas uma novela pra ficar revendo até o final das suas vidas, qual Como é que é? seria e por quê? E se tua vida fosse uma novela, qual seria? Beijo do vampiro. Heitoria. Saudades, Pandora. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.